49. Ah, fácil também. Então vamos começar muito fácil já. Fácil também. Ela Por trata de quê, quê? professora, esse assunto? Ela trata das alíquotas mínimas e máximas com relação IPVA. o IPVA, tá? O que acontece? Eu tenho um macetinho. Ah. Um macetinho. Primeiro, Senado. O Senado representa quem? Os estados. Os estados. Ou seja, se o Senado representa os estados, ele só pode meter bedelho em quais impostos? Estaduais. Estaduais, lógica. E o rol dos impostos estaduais é pequeno. Pequeno. Vamos lá. IPVA, ITCMD e ICMS. Ponto. Certo? Certo. Então, esses negócios de alíquota mínima e máximas, né? É resolução do Senado para impostos estaduais. Então, gravem isso. Vem cá. Como que eu chamo o mínimo de uma categoria? O mínimo de uma categoria? Como que eu chamo? Como que costuma chamar o mínimo de uma Chão. categoria? Base. Ai, 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 ai. Piso. Piso. Tá. Piso. Né? Então tá lá, Eu estava piso. vinculando algo com barulho. O mínimo, piso. Piso. IPVA. Piso. Piso. Ah, Entendeu? IPVA. Então é o mínimo. Uhum. Como que eu chamo o máximo de uma categoria? Teto. Teto. ITCMD. Teto. Teto. Entendeu? Então é um macetinho para gravar. Então, resolução do Senado vai poder estabelecer o mínimo IPVA, piso mínimo do IPVA, e resolução do Senado vai poder estabelecer o teto, o máximo do ITCMD, tá? O que acontece? A gente tem essa resolução do Senado com relação ao ITCMD, o máximo que cada estado pode chegar a 8%. Nenhum estado pode colocar uma alíquota superior a 8%. Resolução do Senado. Resolução do Senado. Então, como que funciona? Primeiro, vamos supor, Mato Grosso, né? Graças a Pedrinho. 1%. Não, Pedrinho, ele... Ele é bonzinho, 1%. Não, mas do ITCMD. Pedrinho aumentou o nosso ITCMD. Era de 4, foi para 8 o máximo do E negócio. como é que passa um negócio desse, cara? Ah, passa, né? Mas até então era 4. Mesmo a resolução sendo de 92, era 4 até 2016. O que aconteceu? Não tem que chegar no máximo, não é obrigado o Estado a chegar no máximo, mas aí nós chegamos na alíquota máxima de 8%. Vamos supor que o Estado, que Maurinho agora, queira que fosse 9%. Não pode. Primeiro tem que mudar a resolução do Senado para depois ir lá. Que é mais difícil mudar a Que resolução. é muito mais difícil, tudo bem? E aí o Senado pode estabelecer a alíquota mínima do IPVA. Nós não temos ainda ali essa resolução do Senado. Não existe essa resolução do Senado. E quem que define o mínimo? Aí fica a critério de cada estado. Entendeu? Fica a critério de cada estado. Cabe 2 comentários aí, professora. Pode falar. Eu penso o seguinte, né? Esse imposto de herança, né? O ITCMD, né? Uhum. Com 8%, o que deve ter dificultado aí, né, a solução de inventários aí de herança. Porque o cara não tem um boleto para pagar. Pois é. Deve ter travado muitos processos na justiça aí. E a gente quer copiar, se vocês querem copiar os Estados Unidos, copia o ITCMD lá dos Estados Unidos, para ver que é bom para tosse. É 20 lá ou 50? Chega até 50%. Por que vocês acham que o Bill Gates abre fundação? Porque ele é bonzinho? Eu vou abrir uma fundação, que eu sou bonzinho. Não, essas fundações que os grandes... Mas em contrapartida, né, professora, lá eles não tributam tanto o consumo, né? Aqui no Brasil o consumo é 1000%. Gigantesco. É muito maior do Mas que por causa das contribuições. É muito grande o consumo nosso aqui, né? A tributação, né? E o IPVA, professora, outro segundo comentário, né? Vamos copiar o IPVA dos Estados Unidos, então? Que é uma vez só, que você paga quando você adquire o carro e pronto, não tem mais pronto, isso. Acabou. Seria uma beleza E tem uma corrente forte, né, professora, da reforma tributária, que eles querem mexer aí nesses impostos aí do IPVA, que também é um imposto sobre a propriedade, né? Isso. E eu acho legal, né? Então é o seguinte, diante da explicação aqui, eu dei uma corrida de olho, é Senado Federal. Na CDIE não consta Senado.
Isso. Essa foi dada, hein? Essa foi dada. Então vamos lá. A alíquota... o senhor vai ler o... Não, pode ler. Pode ler? Não, já li, né? Vamos ler. O importante tributo da competência dos estados é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. P de piso. Isso. E sobre o IPVA, assinale a alternativa correta. A alíquota mínima será fixado pelo Senado Federal? Verdade, certo? IPVA, piso. Lembrem disso. Essa letra A é a correta, está no gabarito. É a letra correta. Esse dispositivo aqui consta no CTN ou Na Constituição Federal. Constituição Federal. Na Constituição Federal, lá no artigo 155, parágrafo 6º da Constituição Federal. O cara que quer passar, ele tem que saber o constitucional, né? Aham, não tem. Aí eu estava olhando a aula da senhora ontem, eu vejo que são 2, né? Parte 1 e parte 2. Aham. Que é grande, né? Sim, primeiro a gente fala toda a parte da Constituição, para depois a gente falar do CTN. Vai lá, professora. A alíquota máxima será fixada pelo Senado? Não, a alíquota máxima do ITCMD, tá? E a mínima por cada estado? Não, isso aí é ITCMD. Não pode ter alíquota diferenciada em razão do tipo e da utilização? Pode, gente, não tem problema nenhum. Por isso que um carro de luxo ele tem uma alíquota maior do que um carro popular, né? Apesar de, né, não sei nem se existe mais carro popular, mas enfim. Então pode sim, isso está na Constituição Federal, não tem problema nenhum. A diferença entre a alíquota mínima e máxima não pode exceder 100%? Tipo assim, não tem nada a ver. Né? As alíquotas máximas e mínimas serão fixadas pelo próprio Estado? Não, né? A alíquota mínima pela resolução do Senado. Cuidado, é resolução do Senado. Não é resolução do Congresso e não é resolução da Câmara. Lembra? Senado representa os estados, tudo bem? Beleza, então é muito fácil essa. Muito essa fácil. para mim foi a mais fácil de todas até agora. Uhum.